Projeto contemplado pelo Prêmio Jaime Sudé de Patrimônio Cultural, da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Bem-vinda, bem-vindo! Você acaba de chegar ao CEP Santo, podcast predial que busca mapear edifícios no centro da capital baiana, cujos nomes homenageiam entidades afro-religiosas. Neste episódio, Edifício Oxóssi, CEP 40.050.000, Avenida Joana Angélica, número 1415, Nazaré, Salvador, Bahia. Quando a gente se inicia aqui, vocês já ouviram falar, hoje é dia do nome, né? Chamam todo mundo para ver aquela festa chamada dia do nome, é onde a pessoa chega no barracão e recebe o nome que o orixá determina. Você de onde vai se chamar por ele? O meu, quando eu fiz a minha obrigação e recebi no barracão o nome de Odé, porque é o prefixo de todo mundo de Oxóssi, é Odé, que Odé em Yorubá é caçador. E Oxóssi é o orixá caçador. Então, Odé Caiodê. Caiodê quer dizer, é aquele que chegou com alegria. As pessoas de Oxóssi são meio fechadas mesmo. E eu sou meio fechada, porque é a natureza de caçador, né? Caçador ele é cuidadoso com ele mesmo. Se ele se expuser, vira caça, né? Com a máscara presa às orelhas e por volta delas fones nos ouvidos, chegamos aos arredores do edifício Oxóssi, uma encruzilhada entre a Avenida Joana Angélica e a Rua da Jaqueira. O prédio está na fronteira entre o bairro Nazaré e o acesso à entrada do bairro da Saúde. É ouvindo em médio e tranquilo volume a doce canção Mãe Estela, composição familiar dos caimes Dorival e Danilo, pai e filho, que homenageiam a sacerdotisa do terreiro, Ilê Axé Opô Afunjá, que contemplamos a arquitetura inspirada em Oxóssi. Seus versos dizem: ali, no meio da mata, o orixá caçador, a lua de cor de prata meu caminho iluminou. Estela, mãe Estela, o orixá que é dono dela é Oxóssi nosso pai. Como num terreiro de candomblé, onde as casas dos orixás estão dispostas umas próximas das outras, o edifício Oxóssi tem como vizinho o edifício Ossan, um de frente para o outro, juntos também pela companhia complementar sobre os elementos da natureza que representam. Oxóssi, a entidade das matas e florestas, Ossan, das folhas e das plantas, aliados pela ciência da vida. Não à toa, duas edificações da Luiz Pereira Araújo Limitada, a construtora dos orixás. O edifício Oxóssi margeia a via principal do bairro, sendo registro de uma mudança urbanística na região, mas representa também uma denúncia sobre o abandono de décadas que não preservou, nos últimos 50 anos, a arquitetura dos casarões que restavam nas ruas que adentram a Saúde, sítio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e considerado zona de preservação rigorosa. Hoje, quarteirões enladeirados formam um cemitério de terrenos com os destroços dos cortiços desabados. O edifício Oxóssi é de 1975. A informação está grafada numa placa no andar térreo, nos conta o jovem porteiro. A edificação tem 9 andares, 2 blocos, 3 apartamentos por andar
E da calçada, afastando-se na procura por um bom campo de visão, se localizam duas lanças geométricas que rasgam as fachadas principal e lateral. A varanda, com estrutura igualmente geométrica, expõe placas retangulares que se destacam pela cor verde em tom claro, uma das tonalidades que remetem à entidade. Em seus letreiros não há os acentos para Oxóssi, caídos ou nunca postos. São duas as inscrições do nome do prédio. A fixada na lateral, avistada a partir da Avenida Joana Angélica, informa o número antigo, 206. A fixada na entrada principal, pela Rua da Jaqueira, consta a numeração atual, 1415. É comum que no centro da cidade os imóveis tenham duas numerações. O curioso é mantê-las, quase como um registro memorial daquele endereço. Muitos moradores resistem na atualização, permanecem oferecendo os números antigos, com menos dezenas, já que os mais recentes estão na casa das centenas e milhão. Os CEPs também passaram por adequações. A divisão entre lados altera os dígitos finais para identificar o lado par e o lado ímpar de cada logradouro. Esse é um tema dominado pelos carteiros, acostumados com os dados que constam nos campos destinatários de uma correspondência. Mas não é tarefa fácil para os entregadores, profissionais que chegam em alta demanda inesperada nessa função. Na África e no Brasil, Oxóssi é reconhecido como o rei de Queto. Ele é muito honrado no Brasil. As pessoas consagradas a Oxóssi são conhecidas pela nobreza de seu caráter. Elas combinam ao mesmo tempo a competência, a seriedade intelectual e a habilidade verbal. Oxóssi é o santo do crescimento e da pesquisa. Ele sempre procura ampliar os limites do conhecimento. Quinta-feira é o dia da semana que lhe é consagrado. Oxóssi é um santo alegre. Assim, nossa enciclopédia Iequede de Xangô, Aganju, Maria de Lourdes Siqueira, descreve Oxóssi em sua grandiosa obra, Agô Agô Lonã. Integram o CEP Santo. Cristiane Crino, Diego Vale, Hugo Mansur, na pesquisa de conteúdo, Mariels Carvalho, na fotografia, Adele Regine, no design, Fábio Batista, no toque sagrado, Daiane Damasceno, edição de áudio, e junto comigo, Evelyn Sacramento, são as vozes do podcast. CEP Santo é uma idealização de Hugo Mansur. Este episódio citou trechos de Agô Agô Lonã, de Maria de Lourdes Siqueira. Consultou Caymmi Anos, obra que se debruça sobre as personagens das canções de Dorival Caymmi, de autoria do professor, pesquisador e nosso fotógrafo Marielson Carvalho. Mãe Estela foi a personagem para uma canção de mesmo nome, publicada em 1997, Mãe Estela, uma mulher de Oxóssi. Reproduziu entrevista de Mãe Estela de Oxóssi para a TV UFBA em ocasião da entrega do título de doutora honoris causa. No próximo episódio, o edifício Ossanha, o vizinho ilustre do Oxóssi. Siga a CEP Santo em seus perfis no Spotify, Instagram e YouTube. Até a próxima encruzilhada. Ok, Aro!